Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda semana de língua portuguesa aqui pelo Moodle. A semana passada a gente falou sobre literatura greco-romana, né? E agora a gente passa a falar sobre literatura de língua portuguesa, né? Produzida em língua portuguesa, principalmente Brasil e Portugal. E mais lá para o final da nossa história da literatura, a gente vai começar a ver literatura africana de língua portuguesa também, que vai ser só no terceiro ano. Mas antes de começar as escolas literárias em língua portuguesa, eu vou fazer essa semana com vocês uma introdução sobre versificação, que é um conteúdo que a gente vai usar, na verdade, quando a gente estiver vendo poesia nas escolas literárias, que a gente vai aprender esse ano e no segundo e no terceiro ano também. Então, essa é a nossa aula introdutória de versificação e metrificação. A gente vai falar sobre os conceitos de versos, estrofe, rima, encadeamento, métrica. A gente vai falar sobre tipos de rima, como que a gente faz o esquema de rima de um poema, o que é métrica, né? Como que a gente define e descreve a métrica de um poema. Então, vejam, um verso é cada linha de um poema. É uma palavra, pode ser uma palavra só, num verso, ou um conjunto de palavras com unidade rítmica. Então, olha lá, aqui nesse poema. De tudo ao meu amor serei atento é um verso. Antes e com tal zelo e sempre tanto é outro verso. Estrofe são agrupamentos de versos. Então, olha aqui. Aqui eu tenho 4 versos agrupados. Depois um espaço e começa outro agrupamento de versos. Então, esses 4 primeiros versos formam uma estrofe. Aí eu tenho um espaço, aí eu tenho mais 4 versos formando a segunda estrofe. Depois eu tenho 3 versos formando a terceira estrofe e 3 versos formando a quarta estrofe. Tudo bem? Então, o verso é a linha do poema e a estrofe é um agrupamento de versos, que pode ter um verso só, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 20 versos numa estrofe só, né? Ou até mais. Rima é a identidade de som no final dos versos, principalmente, ou a gente pode ter uma rima interna quando essa terminação do som aí acontece dentro do verso, no meio do verso. Então, olhando para o nosso exemplo aqui, ó, atento rima com pensamento, porque eu tenho a terminação aqui, ó, ento, ento. Então, eu tenho uma rima. Tanto rima com encanto. Então, essa terminação aqui, ó, é o que a gente chama de rima. Essa terminação ento eu chamei de a. Então, aqui eu tenho ela de novo. Ento, a. Momento, a. Contentamento, a. Tá vendo? Então, todas essas palavras estão rimando. Atento, pensamento, momento, contentamento. Eu tenho 2 tipos de rima. Na verdade, eu tenho diversos tipos de rima, né? Mas eu posso dividir as rimas em rimas ricas e rimas pobres. É uma das divisões possíveis, uma das classificações possíveis para as rimas. O que é uma rima pobre? É uma rima fácil de se fazer, porque é entre palavras de mesma classificação morfológica. Por exemplo, amar rima com beijar. É fácil rimar amar com beijar, porque verbos no infinitivo em ar, todos vão terminar com ar. Então, qualquer verbo que eu pegar, cantar, falar, que rima com ar, vai rimar com amar e com beijar, por exemplo. Por isso que a gente chama de rima pobre, porque é uma rima fácil. Se eu pegar, por exemplo, substantivos com são, coração, solução, também é uma rima pobre. Por quê? Porque tanto coração como solução são substantivos. É muito mais fácil você encontrar outros substantivos terminados em são. Rima rica seria uma rima mais difícil de se fazer, com palavras de classificação morfológica diferentes. Então, por exemplo, lá, que é um advérbio, rima com sabiá, que é um substantivo, e rima com cá, que é outro advérbio. Coração, que é um substantivo, rima com estão, que é um verbo. Então, pegou palavras de classes diferentes, substantivo e verbo, rimando,
eu tenho uma rima rica. Eu também posso classificar a rima usando as letras do alfabeto. Isso a gente chama de esquema de rimas. Então, se a gente pegar esse poema aqui, por exemplo, e a gente colocar uma letra para cada rima, para cada terminação que rima com outra terminação, eu vou fazer o esquema de rimas desse poema. Então, olha lá, tanto rima com encanto, atento rima com pensamento. Então, qual que é o esquema de rimas desse poema? A, B, B, A. A, B, B, A. Aqui eu tenho C, D, E, D, E, C. Qual que é a ideia? A primeira vez que aparece uma terminação, eu coloco a letra A. Aqui apareceu outra, que não é a mesma, eu vou colocar a letra B. Aí, a mesma, então eu coloco B de novo. A mesma que já apareceu, então eu coloco A de novo. Aqui, procure, não apareceu nenhuma vez ainda, então eu vou colocar a próxima letra, que é C. Depois eu vou ter dure, que rima com procure, então eu vou colocar a letra C aqui também. Vive, não apareceu essa terminação em nenhum verso ainda, então eu vou colocar a letra D. Depois, quando aparece aqui tive, que rima com vive, eu também vou colocar a letra D aqui, tá vendo? E aqui, ama, não apareceu nada que rime com ama aqui antes no poema. Então, eu vou colocar a próxima letra do alfabeto, E. E aqui, chama, que rima com ama, eu vou colocar a letra E, porque tá rimando. Então, o meu esquema de rimas nesse poema é A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, D, E, C. Eu posso contar para outras pessoas qual é o esquema de rima de um poema, sem precisar colocar todas as palavras, atento, pensamento, momento, contentamento. Eu coloco as letrinhas aqui pela ordem. Isso é, então, fazer o esquema de rimas de um poema. É o que a gente está falando aqui, né? Usando as letras do alfabeto. E, ainda em relação à rima, eu chamo de verso branco um verso que não tem rima. Então, eu encontro poemas como, por exemplo, O Homem e as Viagens, do Carlos Drummond de Andrade. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Então, eu tenho versos que não têm rima entre si. Então, eu chamo esses versos de versos brancos. Esse poema, por exemplo, não tem rima de rima, porque ele é feito com versos brancos, né? A intenção do poeta é não rimar mesmo, né? Isso acontece bastante no modernismo, que vocês vão aprender só no 3º ano. Encadeamento. Então, a gente tem o verso, né, uma linhazinha do poema, como uma unidade dentro do poema. Mas, muitas vezes, o sentido não está finalizado dentro de um verso. O sentido continua no verso seguinte. Quando isso acontece, eu chamo de encadeamento. Então, olha lá. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte. Ou seja, e assim, quando a morte me procurar. Percebe? Eu preciso do verso seguinte para conseguir entender o sentido desse verso. Isso é encadeamento. Um verso completa e complementa o sentido do outro. E, por fim, os conceitos aqui de métrica e verso livre. Métrica é a contagem de sílabas poéticas. A contagem de sílabas poéticas é diferente da contagem de sílabas gramaticais, né? Então, quando a gente divide as sílabas de uma palavra gramaticalmente, né? Quando você está escrevendo uma redação, acaba a linha e você divide a palavra, né, em sílabas gramaticais, por exemplo, quando, verso, isso é sílaba gramatical, né? Finalizar. A sílaba poética não é assim, ela é um pouquinho diferente, ela diz respeito ao som do verso. E a gente vai perceber que existe uma regularidade nos poemas, né? Nos poemas que usam métrica. Então, a gente vai perceber que existem poemas que todos os versos têm 7 sílabas poéticas, ou poemas que todos os versos têm 8 sílabas poéticas, ou todos têm 10 sílabas poéticas, ou 12 sílabas poéticas em todos, né? Então, é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, a partir desse subtítulo aqui, escansão, né? Escandir um poema significa descobrir quantas sílabas poéticas ele tem, ou seja, descobrir qual é a métrica utilizada pelo poeta. O que é um verso livre? Verso livre é um verso que não é metrificado.
Então, aquele mesmo poema que eu acabei de citar para vocês, O Homem e as Viagens, do Carlos Drummond de Andrade, ele não tem rima e ele também não tem métrica. O homem é o primeiro verso. Bicho da terra tão pequeno é o segundo verso. Chateia-se na terra é o terceiro verso. Lugar de muita miséria e pouca diversão é o quarto verso. Então, vejam que não existe uma regularidade do número de sílabas poéticas. Então, eu digo que esse é um poema de versos livres, porque não tem métrica, e brancos, porque não tem rima, tudo bem? Agora a gente vai falar de poemas que possuem métrica, para a gente poder fazer a escansão desses poemas.